Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a vencer o duelo contra o corretor e tirar o seu mais 900 tão sonhado na redação, que vai te deixar muito próximo da sua vaga na universidade, certo? Mais uma redação do nosso projeto 100 em 100, que teve início no dia 3 de agosto e vai até o dia 12 de novembro, mais conhecido como a véspera do Enem. É no dia 13 do 11 que a gente vai descobrir finalmente qual é o tema da redação do Enem 2022. Até lá, a gente vai chutando, a gente vai tentando e a gente vai fazendo redação para chegar pronto para qualquer tema que aparecer na nossa prova, certo? O tema que eu vou trabalhar com vocês hoje é Desenvolvimento Econômico Sustentável. Redação 18 das 100 que são prometidas aqui nesse maravilhoso projeto. Vamos ver como que eu fiz de acordo com esse tema aí. Será que é possível? Será que não é possível? Não é possível? Por que que acontece? Por que que não acontece? Eu vou falar tudo que eu penso aqui para vocês agora. Lembrando que para quem está chegando agora, a introdução ela tem três elementos básicos: um belo de um repertório sociocultural, contextualização do tema e uma bela de uma tese, que é o que vai nortear o seu D1, seu D2. E tudo isso vai ter que ser resolvido lá na frente na sua conclusão, certo? Vamos ver como é que eu comecei. Meu repertório sociocultural, aquele artiguinho básico da Constituição Federal, para mostrar para o corretor que eu não sei só de redação, mas também sei muito mais. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado e à população o dever de defender e desbravar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Sim, isso está na sua Constituição Federal. Pode olhar aí o artigo 225 se você achar que eu estou mentindo para você. Então tá meu repertório tá aí bonitinho. Agora é hora de contextualizar. Todavia, o cenário odierno escancara, olha como eu coloco aqui no texto meu posicionamento de forma incisiva, ó, escancara a falha de ambos no cumprimento de sua responsabilidade, pois as instituições preocupadas com o amanhã salutar da Terra e de seus habitantes clamam pela adoção de medidas sustentáveis. Então, eu coloquei aqui, ó, não tenha isso daí, tá bonitinho lá na Constituição, mas na verdade, ó, nada disso. O cenário atual ele escancara, olha que posicionamento forte, ó, escancara a falha tanto do Estado quanto da população, que olha que é uma responsabilidade dividida, porque essas instituições preocupadas com o amanhã salutar da Terra e seus habitantes clamam pela adoção de medidas sustentáveis. Aqui eu estou falando de Greenpeace, estou falando de instituições que realmente se preocupa, né, instituição que realmente se preocupa com o futuro do planeta e elas estão clamando pela adoção de medidas sustentáveis, o que não é feito dia após dia. Agora eu vou trazer a minha tese. Desse modo, os grandes empecilhos para a metamorfose desejada são o ritmo de utilização dos recursos naturais, aqui está meu argumento 1, que vai ser desenvolvido no D1, e a falta de difusão da cultura verde, argumento 2, para o meu D2. Belezinha? Então, tenho aí os três elementos básicos da minha introdução. Essa introdução tem potencial para se tornar uma redação mais 900. No parágrafo de desenvolvimento, você tem que colocar no mínimo, eu repito, no mínimo, quatro elementos. Um belo de um tópico frasal, outro belíssimo repertório sociocultural, a elaboração desse argumento e a conclusão. Vamos ver como eu fiz aqui. Mormente, o padrão de vida estabelecido pela consolidação do capitalismo e seu principal artifício, o consumismo, alterou a relação entre homem e natureza. Segundo a organização de pesquisa Global Footprint Network, a humanidade consome todos os recursos naturais que o planeta consegue renovar ao longo de um ano, cada vez mais cedo do que o ideal. Haja vista que, em 1970, o dia de sobrecarga da Terra foi atingido em 29 de dezembro, à medida que esta data foi antecipada para julho em 2021.
Dessa maneira, é impossível conceber um panorama de sustentabilidade sem frear o uso dos bens naturais e remodelar a visão do Homo sapiens acerca de seus cuidados com seu habitat. Vamos lá. Tem esse estudo que é denominado aí o dia de sobrecarga da Terra. O que que acontece? Vamos supor que a Terra seja uma fábrica de rosquinhas. E aí os seres humanos comem rosquinhas. Antigamente, até lá os anos 70, digamos que essa fábrica fazia rosquinhas para um ano e a gente, ser humano, terminava de comer essas rosquinhas no dia 29 de dezembro. Então, basicamente, no dia 30, no dia 31, a gente passava fome, porque todas as rosquinhas que essa empresa de donuts era capaz de fazer, todo esse contingente de, de insumos, tudo isso daí que era feito, era finalizado no dia 29 de dezembro. Tudo bem. A gente passava fome dia 30 e dia 31 de dezembro. Só que o que acontece, o ano passado, em 2021, foi como se a gente tivesse comido todas as rosquinhas em julho. E aí a gente tivesse que ficar sem alimento. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É o que está acontecendo. O que a Terra consegue renovar, o que a Terra consegue produzir de recursos naturais, para um ano, o ser humano está consumindo em 7 meses. E o que acontece? A gente para de consumir a partir de agosto? Não, 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 não. A gente meio que antecipa o do outro ano, e antecipa o do outro ano, antecipa o do outro ano. E aí vai acabar que daqui a pouco a gente está consumindo de 2100 em 2025. A ideia é mais ou menos essa. E aí o que que eu coloco? Que é impossível você conceber um panorama de sustentabilidade se você não freia esse consumismo que advém do capitalismo. A gente exige demais da natureza, a gente está produzindo demais. E aí vem a pergunta: você quer as facilidades que que esse consumismo, que essa expansão da tecnologia pode trazer, ou você quer um mundo sustentável, você quer um mundo em que todos tenham água, em que todos tenham os itens básicos de vida? Porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar mais. Ou você vai ter o seu celular, ou você vai comer carne, ou você vai produzir plástico, ou você vai beber água, ou você vai ter uma qualidade de vida ok, aceitável. As duas coisas vão acabar sendo impossíveis de serem conciliadas. Belezinha? Então, aqui está o meu D1 falando. É bem complicado quando você fica falando mal do capitalismo, porque aí já vem gente falar que você é socialista, comunista, e que o capitalismo deu certo porque lá quando caiu o Muro de Berlim, o pessoal do lado socialista correu para o lado capitalista. Não que não tenham inúmeros problemas no socialismo, mas também o capitalismo ele está levando a gente a consumir e a gente está comprando cada vez mais coisas inúteis, coisas supérfluas. Uma coisa assim que eu acho besteira, por exemplo, a tal da Alexa. Você, tipo, tem um negócio lá que apaga a luz. Levanta, caramba, levanta da cama, vai lá, apaga a luz e volta correndo, igual a gente fazia quando era criança e morria de medo. A gente ia acendendo todas as luzes da casa, depois se apagava todas as luzes da casa, até dar aquela última carreira para baixo da coberta, com medo de que o bicho-papão viesse pegar a gente. Mas a gente está agora é, ficando tão acostumado a consumir que a gente está consumindo por consumir. Ah, não, eu preciso desse relógio, porque esse relógio tem os meus batimentos cardíacos. E aí o cara não faz nem atividade física. E ele quer saber o batimento cardíaco dele, sei lá, assistindo Netflix. Enfim, tem vários e vários itens que são completamente inúteis, que a gente acaba comprando por comprar, que a gente acaba tendo porque existe e a gente precisa comprar alguma coisa, mas que não é necessário. Mas aí é um assunto muito mais amplo e o foco aqui agora é só fazer a nossa redaçãozinha. Citei lá o meu argumento um, agora eu vou para o argumento 2. Por conseguinte,
Esse modelo, impulsionado pelo American Way of Life, da maior potência capitalista, distorce os valores mais basilares da espécie humana. Consoante o economista brasileiro José L. da Veiga, a economia sustentável deve estar ligada ao conceito de ética, pois o seu objetivo é a promoção do bem, tanto para a comunidade composta quanto para o meio ambiente. Então, essa é a comunidade que vai ser composta ali naquele local, ela tem que ser levada em conta. Logo, a economia ela tem que visar essas pessoas, essa coletividade, mas também ela tem que visar o meio ambiente. Temos que ter um conceito ético acerca do uso dos insumos da natureza, dos recursos da natureza, para que ambos possam sobreviver, tanto nós quanto ela. Ela, eu digo a natureza. Nessa conjuntura, é imprescindível haver um gerenciamento eficiente dos recursos, o qual carece de prioridade conceitual nas tomadas de decisões mercadológicas. É o que eu estava falando. A gente tem que chegar num ponto que a gente tem que decidir. Eu quero um produto que apague a luz para mim ou eu quero beber água. Senão a gente vai chegar lá no futuro do Mad Max. Quem já assistiu aí sabe. Dessa forma, a economia sustentável passaria a ser aplicada a fim de garantir o bem-estar de todos, e não apenas com enfoque na área das finanças para desenvolver o crescimento de uma empresa. Por exemplo, o plástico. A gente tem que criar soluções para dar fim na sacola de plástico, no canudo de plástico, ou a gente vai deixar uma empresa ganhar muito dinheiro com isso, ou a gente vai se preocupar nos desdobramentos que o uso do plástico tem na vida do ser humano, na vida do planeta. E aí é isso que eu falo quando eu digo de decisões mercadológicas. A gente obriga a ter o canudo de papel ou a gente deixa o cara colocar o canudo de plástico lá nos produtos dele. Tudo isso daí vai acabar chegando a um ponto de decisão. A gente vai tomar decisões mercadológicas ou decisões ambientais? A gente está preocupado com como o Igor Sebin de 2022 vai viver, a qualidade de vida dele, as facilidades que eu posso proporcionar para ele, sugando ao máximo da natureza, vendendo lá o produtinho para ele não precisar levantar da cama para apagar a luz, ou eu vou me preocupar com os netos do Igor Sebin, os bisnetos, os tataranetos, para que ainda haja um planeta para eles no futuro. Um planeta em condições de boa qualidade de vida, não um Mad Max. Tá bom? Fê concluir então esse parágrafo de desenvolvimento 2, trazendo o segundo argumento da cultura verde, né, necessária. E agora eu vou concluir. A conclusão é o parágrafo mais chatinho, tem 6 elementos. O primeiro deles é a retomada do tema. Aí eu coloco lá, Dessart, a possibilidade de conciliação entre desenvolvimento e sustentabilidade existe, entretanto, depende de drásticas mudanças. Retomei o tema, falei do desenvolvimento econômico sustentável. Agora eu vou fazer a minha intervenção, que é o mais importante aqui. Portanto, cabe ao Ministério da Economia, aí está o nosso agente, atuar em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Verdinho é a nossa ação. Não sei por que parece que esse Ministério da Economia está de vermelho, vinho, mas ele é de preto, é o nosso agente, certo? Então, eu estou colocando lá o Ministério da Educação, da Economia, como um dos agentes, que vai atuar em conjunto com quem? Vai atuar em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. E aí já vem o nosso primeiro detalhamento. Conforme vocês já viram nos outros vídeos, o detalhamento ele pode ser em qualquer um dos 4 elementos, tanto no agente, na ação, no modo e finalidade. Todos podem ser exemplificados, podem ser aprofundados. Aí o que que eu faço? Ó, cabe ao Ministério da Economia fazer o quê? Atuar em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Quem é esse Ministério do Meio Ambiente? Ao detalhamento, órgão nacional responsável pela saúde do planeta. Quando você fala de quem pensa na saúde do planeta aqui no Brasil, você fala de Ministério do Meio Ambiente. Aí um detalhamentozinho simples. Tá vendo como não é nada mirabolante? É você
aprofundar um pouco mais, você dar nome aos bois, você exemplificar, aprofundar um pouquinho aquilo que você está falando. Como que isso será feito? Por meio de reformulações legislativas e inovações. Tem o meu modo. Com qual finalidade? Reformulações legislativas e inovações que visem, ó, que tenham o objetivo de diminuir a degradação ambiental sem abdicar do progresso financeiro do país. Haver essa conciliação que eu disse ali na retomada do tema, que é possível, mas depende de drásticas mudanças. A partir disso, as hipóteses de respeito e projeção da manutenção da vida terrestre qualitativa aumentarão consideravelmente. E aqui entra um detalhamento da finalidade. Igor, eu precisava fazer esse detalhamento da finalidade uma vez que eu já fiz lá na ação? De forma alguma. A propósito do Enem existe um detalhamento de um agente, de um elemento, perdão. Se você fizer em qualquer um dos quatro, vale. Se você fizer em dois, três ou em todos, também vale. Eu gosto muito de fazer na finalidade, porque acho que a fluidez das minhas ideias de conclusão acabam sempre tendo espaço para um detalhamento de finalidade, porque eu sempre gosto de trazer o que acontecerá se essa intervenção que eu pensei for colocada em prática. Mas, como eu disse, sem essa frase ali, não teria problema, porque o detalhamento de um dos elementos já está de bom tamanho. E aí que no final eu sempre digo, né? Tentar fazer um link lá no começo. Lembra que eu trouxe o artigo da Constituição Federal em relação ao meio ambiente? Aí na minha conclusão, no meu desfecho, eu vou colocar lá. Assim, as ações estatais e do corpo social, lembra que fala que é o Estado e a população que têm responsabilidade? Estarão condizentes com os dispostos constitucionais. Eu citei a Constituição, aqui eu estou dando uma reforçada. E os futuros brasileiros, lá fala de gerações futuras, desfrutarão do equilíbrio entre o verde do dinheiro e do meio ambiente. Aqui está meu tema: desenvolvimento econômico sustentável. Desenvolvimento econômico, verde do dinheiro, não estou falando daquela notinha de R$ 1 que foi aposentada, estou falando do dólar, fazendo uma alusão ao dólar, e do verde do meio ambiente, que são as matas, as florestas. E eu fiz um link bem bacana com o artigo que eu usei no início. Eu faço uma referência aqui no final e falo para o corretor: corretor, você tem em mãos uma redação coesa. A minha redação tem começo, tem meio e tem fim. A minha introdução, ela apresenta uma tese que ela é desenvolvida no D1 e no D2. A minha introdução apresenta uma problemática, apresenta uma ideia que é solucionada e que é concluída lá no meu último parágrafo, no meu parágrafo de conclusão. Dê a minha nota máxima de coesão, porque eu estou te entregando uma obra finalizada, uma obra completa. E ele vai falar: realmente, você tem uma obra completa, você me entregou um texto redondinho, bem coeso, e toque a sua nota máxima de coesão. Beleza, gente? Temos mais uma redação aqui finalizada. Acredito que tenha mais uma redação mais 900 aqui em mãos. Se você acha que essa redação não merece mais 900, bota aí nos comentários. Me ensine também, porque eu sou um eterno aluno, um eterno aprendiz. E se você tem coisas boas para falar, se você vai se manifestar de forma educada, respeitosa, eu estou aqui para te ouvir. Do contrário, se você gostou, acha que realmente era uma redação que você queria ter feito, se cair esse tema, se cair algo similar a esse tema, você vai usar as minhas ideias, você achou que isso daqui foi bem útil para você, dê o seu joinha, se inscreva aí no canal, indique para um amiguinho, salve para assistir novamente mais tarde e dê uma olhada nos links da descrição que podem ser muito importantes para você. E, utilizando a ideia aqui da grandiosíssima Cecília Meirelles, eu estou tentando ocupar uma pequena parte desse terreno gigante aqui do YouTube com essa minha pequena vocação para redação. Espero colaborar na obra da educação de vocês dessa maneira aqui ou de outras que vocês permitirem. Desejo a todos ótimos estudos. Espero que vocês voltem aqui para as próximas redações. Espero que vocês finalizem esse projeto sem comigo até a véspera do Enem. E espero, então, que a gente se reencontre. Estou ansioso já para a próxima postagem, para a próxima redação.
Abração e até mais. Fui!